Bom, a gente vai agora com uma entrevista importante. Nós mostramos para vocês no final de semana aqui na CNN que o presidente Jair Bolsonaro desembarcou com uma comitiva de ministros sobrevoando ali regiões afetadas pelas fortes chuvas na parte sul da Bahia, em especial, e também em Minas Gerais. São pelo menos 10 pessoas mortas e mais de 220 mil afetadas só no estado da Bahia por conta desse fenômeno climático extremo. Um dos ministros que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro foi ele, você já o vê aqui, o ministro do Desenvolvimento Regional, ministro Rogério Marinho. Ô, ministro, muito boa tarde, obrigada por ter nos encaixado aí na sua agenda. O senhor me ouve bem? Sim, Daniela, estou à sua disposição. Ministro, o presidente chegou ao lado do senhor, foram anunciadas uma série de medidas, entre elas ampliação, uso de um dinheiro que fica mesmo reservado para utilização nesse tipo de emergência. O governador da Bahia, Rui Costa, que é do PT, ou seja, oposição ao governo, foi à imprensa hoje dizer que as medidas são ainda tímidas, perto da necessidade do Estado. Queria que o senhor fizesse um balanço aí sobre esses primeiros passos e se tem novas questões, novas medidas em avaliação. Bom, Daniela, primeiro é importante colocar que o governador da Bahia deve ter se lembrado que está tendo chuva no seu estado agora, né? Porque há mais de 15 dias o governo federal se encontra no sul da Bahia com a central de operações localizadas na cidade de Itamaraju, né? Nós já rendemos 3 equipes diferentes para permitir que houvesse todo o apoio, né, no acompanhamento desse desastre, dessa tragédia que acomete baianos brasileiros que precisam da atenção do Estado brasileiro. Nós tivemos um contato com a Defesa Civil da Bahia, isso já no dia 28 de novembro, com as primeiras chuvas. Né, tivemos o cuidado de deslocarmos equipes para a região. Nós estamos lá com essa central de operações, com o DENIT desobstruindo as rodovias e as BRs. Nós estamos lá com 4 aeronaves da Polícia Rodoviária Federal, da Marinha e do Exército, retirando pessoas de locais em que ficaram ilhadas, fazendo transporte de equipamentos e de medicamentos, de alimentos. Nós estamos lá com a Força Nacional do SUS, nós já levamos 2,5 toneladas de medicamentos e estamos levantando as necessidades de cada município para provê-los, né? Nós estamos lá com o Ministério da Cidadania, que está liberando recursos para que os municípios possam abrigar, né, as pessoas que ficaram sem moradia, na razão de R$ 400 por pessoa. Nós estamos lá com o nosso Ministério do Desenvolvimento Regional, através da Defesa Civil. Houve o reconhecimento de quase 30 cidades, eu acho que 30 cidades chegaram hoje na Bahia, como estado de emergência, com necessidade de ser atendidas em função da calamidade, e 30 em Minas Gerais. Em Minas Gerais, o Estado de Minas Gerais fez um decreto, né, onde todos os municípios foram abrangidos, então nós estamos tendo uma condição melhor de tratar com Minas Gerais. Na Bahia isso não ocorreu. Recentemente o governo do Estado reconheceu a calamidade em 14 municípios, nós já reconhecemos em 30 municípios, você tem uma ideia da diferença da velocidade que está sendo dada e a atenção ao processo. Isso não é uma disputa política, nós temos pessoas que são vitimadas por uma tragédia. O presidente esteve ontem na região, né, e foi recebido com muito carinho pela população de Itamaraju, uma das cidades mais afetadas, e isso parece que incomodou, porque o governador da Bahia esteve na mesma data, numa cidade próxima, Medeiros Neto, e foi apupado pela população. Certamente a percepção das pessoas que estão lá é de que o governo federal está ajudando, que o governo federal está fazendo a sua parte, que é constitucional, como você muito bem lembrou. Nós já liberamos recursos no valor de quase R$ 9 milhões, 8,7 milhões de reais para as cidades que apresentaram os seus planos de trabalho em menos de 24 horas. A apresentação do plano é uma obrigação constitucional e nos é cobrada pelos órgãos de controle, mas nós estamos eliminando toda a burocracia. São 3 fases, Daniela, que é importante que a população tenha conhecimento. A primeira é a fase de resposta. A gente reconhece o estado de calamidade ou de emergência e, em seguida, disponibiliza, através do nosso sistema da Defesa Civil, recursos para que as prefeituras possam comprar alimentos, água, né, cobertores, ou seja, gêneros de primeira necessidade para socorrer os desabrigados. Depois vem a questão da retomada, né? Nós também estamos aí com técnicos à disposição dos municípios
para permitir que os serviços essenciais sejam restabelecidos. Numa chuva como essa, às vezes, você interrompe a água, a energia elétrica, o lixo, enfim, lixo, serviços essenciais que precisam ser recuperados. E, por fim, a questão da reconstrução. Hoje, já está se deslocando para a Bahia, a exemplo do que está acontecendo em Minas, um grupo de engenheiros da Defesa Civil que vão ajudar, durante essa semana, deve estar chegando de hoje para amanhã, os prefeitos a elaborar os seus planos de trabalho já na questão da reconstrução para recuperar a infraestrutura que foi afetada por essas chuvas. Ministro, a gente vai seguir falando, mas eu vou trazer aqui a moça que viabilizou essa conversa, Renata Agostini, nossa analista em Brasília. Renata, o entrevistado é seu. Ministro, boa tarde. Sobre a extensão do dano, o senhor já terminava agora a sua resposta falando sobre essa etapa de reconstrução, né? Inclusive auxílio aos municípios para que vejam isso. Já há como estimar o tamanho desse problema? E, bem, estamos falando, claro, de chuvas atípicas, danos em mais de um estado. De qualquer forma, existe algum tipo de obra estruturante que o Ministério já enxergue ali, que possa ajudar a evitar que isso ocorra no futuro? Renata, o problema das ocorrências climatológicas no Brasil são as mesmas que ocorrem no mundo inteiro. Veja, um país como o Japão recebe um tsunami, né? Os Estados Unidos hoje você está nas manchetes, inclusive da CNN, com um tornado, né, que matou 90 pessoas ali nos países mais ricos do mundo. Então, os problemas da natureza fazem parte do nosso dia a dia. O que nós podemos fazer é primeiro, avisar com antecedência máxima possível os municípios, os estados, quando ocorrem, ou quando nós podemos prever, né, que vai haver algum desastre nesse nível. É o que é feito aqui. Nós temos um centro de acompanhamento em Brasília, que monitora o que acontece no território nacional e informa aos municípios, aos estados. A Defesa Civil age dessa forma, de maneira integrada. Nós orientamos os municípios a fazerem obras de drenagem, de legalização fundiária, obras de preservação de encostas. Mas o fato, Renato, é que boa parte, aproximadamente 50% das habitações no país, esse é um número aproximado, pode ser um pouco menos ou um pouco mais, mas seguramente 50%, são moradias irregulares, que não têm a escritura pública, fruto de um processo de mais de 200 anos de formação das nossas cidades. Então, para você mudar isso, é verdade que é necessário apontar um rumo, é o que nós estamos fazendo. O MDR está fazendo o primeiro Programa Nacional de Legalização Fundiária. Nós estamos estimulando os municípios e prefeituras a trabalharem fortemente no processo de drenagem e de contenção de encostas, tá? Mas não vai acontecer do dia para a noite. Hoje, a dimensão dessa tragédia é uma dimensão que só vai ser aquilatada quando nós recepcionarmos os planos de trabalhos que estão sendo confeccionados por cada município. Então, cada município está levantando os prejuízos de curtíssimo prazo, que é essa questão da resposta, que o governo federal está disponibilizando o recurso para essa questão imediata, da retomada, mas, sobretudo, da recuperação da infraestrutura. Então, nós só vamos ter a dimensão do tamanho do estrago, né, quando tivermos os planos todos nas nossas mãos, que esperamos que ocorra nessa semana, já que diminuíram as chuvas naquela região. Ministro, peço para o senhor ficar conosco só mais um pouco, porque o senhor cita aí agora no final, né, a previsão de diminuição das chuvas, ou seja, o volume de água que está caindo diminuiu, mas está sendo feito esse monitoramento, porque as chuvas começaram há cerca de 15 dias, houve uma piora bastante incisiva nos últimos 4, 5 dias, agora algum respiro. Os ministérios que estão envolvidos nessa força-tarefa estão em contato com o pessoal da ciência, do Ministério da Ciência e Tecnologia, por exemplo, para saber o que tem de previsão de volume de água para cair ali naquela região ainda, porque senão pode ser um trabalho nesse início de enxugar gelo, né, ministro? O socorro tem que ser imediato a quem já perdeu a casa, quem está na rua. Daniela. Isso. Eu acho que você pontuou bem, Daniela. Enquanto a chuva persistir com maior intensidade, o nosso trabalho é de restabelecer a ligação com as cidades e de acolher, abrigar e ajudar as pessoas que ficaram fora das suas residências. Então, esse é o primeiro momento. Para começar a recuperação da infraestrutura,
é necessário que o tempo se firme. Mas isso não significa que a gente vá ficar aguardando isso acontecer. Caíram mais de 500 milímetros em pouco mais de 5 dias, né? Então foi uma chuva bastante fora do normal, né? Agora nós esperamos que a intensidade das chuvas diminua. É o que nós temos aqui um centro de monitoramento no país inteiro. Tanto é que eu fui para a Bahia, Dani, na sexta-feira. Eu tentei chegar a Teixeira de Freitas, a Ilhéus, o Porto Seguro, durante todo o dia de sexta-feira e o sábado. Apenas no domingo é que as condições permitiram que nós pudéssemos chegar. Nós fomos a Porto Seguro e de lá de helicóptero até Itamaraju, que é onde está o nosso centro de operações. Tá? Então, a perspectiva é que, mesmo que continue chovendo, não choverá na mesma intensidade, né, que aconteceu anteriormente. Agora, veja, as previsões elas são de 24, 48 horas com precisão. Tá? Nós aqui, se tivéssemos a condição de prever o que vai acontecer daqui a 8, 10, 15 dias, tá? Nós estaríamos aí ganhando um prêmio Nobel, viu, Dani? Porque é difícil essa questão meteorológica. E aconteceu recentemente com essa crise hídrica no Brasil. Né? Todos os nossos prognósticos em relação às chuvas agora de verão não eram boas. Nós imaginávamos que teríamos um período seco muito mais prolongado. E, graças a Deus, frustraram-se as nossas expectativas negativas, né? Então, nós estamos tendo aí um volume de chuva maior, que está dando esses problemas pelo país inteiro, mas, ao mesmo tempo, está fazendo a reposição dos nossos reservatórios. Sim, sem então, nós estamos atentos, preocupados, monitorando a situação, monitorando a situação e informando aos municípios e aos estados, né, essas mudanças das previsões meteorológicas. Mas esperamos que não haja mais uma pancada com essa intensidade, com o mesmo período cronológico, né? Ou seja, em pouco tempo, tanta chuva cair no mesmo local, o que ocasionou esses problemas todos. Nós estamos avaliando aí, estamos testemunhando na Bahia e em Minas Gerais. Para fechar, Renata, com você. Ministro, eu queria jogar um pouquinho para frente, pensando no ano que vem. A gente já está aqui no finalzinho da conta de 2021. O senhor, logo no início desse governo, foi ali um dos principais atores para viabilizar, por exemplo, a reforma da Previdência. A gente está entrando nesse último ano de governo, a equipe econômica ainda nutre esperança de ver algum tipo de reforma andando. O ministro Paulo Guedes, por exemplo, na semana passada falou a empresários sobre uma reforma administrativa, que ele acha que pode ser votada ano que vem, que traria votos, mas isso não é unanimidade dentro do governo. Na visão do senhor, ano que vem, dá para o governo gastar energia, por exemplo, com uma reforma administrativa, ou é ano de focar em outra coisa e, por exemplo, entregar a obra? Olha, Renata, o próximo ano nós vamos ter um ano legislativo muito curto, deve se exaurir em junho, se eu não estou enganado. Então, é uma janela muito estreita. O ministro da Economia tem suas prioridades e vai buscar equacioná-las junto ao Congresso Nacional. Agora, eu acho que a prioridade que deve ser levada em consideração, ao lado da questão das reformas, é resolver as questões ligadas à inflação, né? Resolver as questões ligadas ao alto preço do combustível e consolidar o processo de entrega das obras que foram iniciadas nesse governo ou retomadas de governos anteriores. É evidente que uma situação não oblitera ou não prejudica a outra, né? São agendas que podem andar para e passo. Eu acho que o presidente Bolsonaro acerta na mosca quando leva ao Congresso Nacional e o Congresso respalda esse Auxílio Brasil de R$ 400 em média. Eu vi várias reportagens de jornais de grande circulação no país e vários artigos dizendo, olha, a fome está voltando e as pessoas estão ganhando R$ 195. Bom, então, Bolsonaro foi na carótida e colocou o auxílio de R$ 400. O Vale Gás também vai permitir que a população mais fragilizada do ponto de vista econômico tenha uma condição de R$ 50 a cada 2 meses, porque um botijão de gás para uma família média dura 2 meses. Né? Então, isso vai significar que 50% da sua necessidade vai estar resolvida. E tem muita gente hoje que está sem condição de comprar o gás para cozinhar. O próximo desafio é estabilizar essa situação do ponto de vista fiscal, né? para que o mercado, né, confie que o governo vai cumprir suas metas. O governo está chegando ao final do ano
com pouco mais de 80% da relação dívida-PIB, quando todo mundo do mercado dizia que íamos chegar próximo de 100%. Então, esse é um governo sério, responsável, que tem preocupação com o fiscal, com o monetário, mas tem também preocupação com o social. E o presidente está preocupado em criar as condições para a retomada do desenvolvimento, para a geração de empregos. Vamos terminar o ano com mais de 2 milhões de postos de trabalho novos gerados no Brasil. O Brasil vai se transformar, e já começou, num canteiro de obras em função de mais de 600 bilhões de reais de investimento privado, fruto da melhoria do ambiente negocial no Brasil. São recursos oriundos de uma série de leilões, de outorgas. Hoje mesmo houve um leilão de dois outros lotes lá de Alagoas, do saneamento. Um teve um ágio de mais de 1.200%. Então, quem fala que o empresariado e o mercado não está acreditando no governo e no país, eu acho que os fatos estão demonstrando ao contrário. O ministro, e esse volume de investimento privado está permitindo essa retomada da economia e de empregos, com certeza vai acontecer no próximo ano. Eu acho que o senhor estava assistindo a gente, hein? Porque a gente acabou de detalhar aqui o que eu chamei de um pacotaço para a área social, onde o presidente está tentando fazer uma ofensiva. O senhor vai dizer que não é, mas eu estou no meu papel e o senhor é um democrata, tem histórico de Congresso, então sabe que eu estou só fazendo o meu trabalho. De olho em 2022, a gente elencou uma série de medidas, expansão de crédito e agora também anistia e redução de dívidas do FIES. E eu esqueci de incluir no pacotaço Minha Casa Verde e Amarela, fazendo justiça. Então, a Rogério Marinho, que respondeu tudo aqui, bateu 1,2 milhão de casas entregues aí em outubro. Ministro, muitíssimo... Outubro, né? Isso. Pronto, tá, acertei o número. Em outubro, 1.200.000 unidades entregues, exatamente. Fui na mosca aí de memória. Ministro, muitíssimo obrigada pela entrevista aqui. Desejo um ótimo trabalho ao senhor. Até a próxima. Tá, obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Renata e Daniela. Rê, obrigada também aqui pela ajuda.